Olá, meu nome é Eduardo e esse é o canal Negócios à Parte. Nós estamos começando mais um vídeo. Hoje eu resolvi trazer aqui um tema bem interessante para você que é iniciante na bolsa ou para você que é mais avançado também, mas que quer ter aí uma parcela mais segura dos seus investimentos, mesmo que em renda variável. Hoje a gente vai falar então de alguns investimentos e de opções para iniciantes, como iniciar na bolsa, né? Esse é um vídeo que eu vou utilizar aí para poder passar para as pessoas novas que me acompanham no Instagram e nas outras redes sociais também, para que vocês tenham aí uma noção inicial de investimentos e possam dar os primeiros passos. Eu vou falar também qual que vai ser a tese para escolher aqui o que eu vou mostrar para vocês. Então eu vou falar também algumas opções e depois vocês podem se aprofundar naquilo que for mais interessante para vocês. Então, antes de começar, eu preciso te pedir, curta esse vídeo, se inscreva se não for inscrito, comenta aqui embaixo também o que você achou do vídeo no final e compartilha também com outro amigo seu que está para começar a investir. Bom, eu queria só deixar um insight aqui antes da gente começar então, né, sem muita enrolação. Tem uma frase do Epiteto que diz: nada de grande se cria de repente. Então, você que está começando a investir, paciência. Investe com calma, investe sem ganância, começa devagar, começa pequeno e vai crescendo com o tempo. E é justamente pensando nessa frase do Epiteto, que nada de grande se cria de repente, que a gente tem que começar a investir aos poucos, né? Eu falo assim, com mais segurança no início, depois arriscando um pouco mais. Então eu vou te falar aqui qual investimento você deve focar no início, mas também vou falar qual que você deve evitar. É claro que nada disso é uma recomendação, isso é sempre muito pessoal, por isso que eu faço a minha mentoria individual. Se você tiver interesse também, é só me falar lá no direct do Instagram. Por quê? Porque cada pessoa é uma, cada metodologia de investimentos é uma. Então tem gente que mesmo sendo iniciante vai começar em investimentos mais arriscados. Isso tem a ver com o seu perfil mais do que com o que você deve ou não deve fazer. Tudo que dá dinheiro na vida tem uma escala de segurança e rentabilidade. Então segurança e rentabilidade são inversamente proporcionais. Quanto maior a rentabilidade que o investimento pode te dar, menor vai ser a segurança dele. Ou seja, mais propenso a ter prejuízos ou a ver o seu patrimônio desvalorizar, você vai estar. Ao passo que investimentos mais seguros, onde você não tem chances consideráveis de perder dinheiro, esses investimentos vão te dar rentabilidades menores. É natural que quanto maior a segurança, menor seja a rentabilidade e vice-versa, né? Quanto maior a rentabilidade também, menor a segurança. Então, o que eu recomendo para você que está começando? Foca ali em investimentos mais seguros, com uma menor probabilidade de rentabilidade. Por quê? Quando você é iniciante, você normalmente não tem muito conhecimento. Se você escolher um investimento mais arriscado e vai lá e seu patrimônio começa a cair, você vai estar mais propenso a vender esse ativo fora da hora, ou você não vai estar tão pronto para analisar mesmo qual que é o momento certo ou o que fazer com essa queda. Então, para o iniciante, para ele se acostumar com a renda variável, o ideal é que ele pegue investimentos ali com uma segurança um pouco maior e que mesmo que o patrimônio dele venha a ficar negativo naquele investimento, não caia tanto, não seja tão volátil. Assim você se acostuma mais com a ideia da renda variável e depois possa partir gradativamente para investimentos mais arriscados. Então, beleza. Quando a gente está falando de renda variável, a gente está falando de investimentos em que ocorre a variação dos preços. A gente sabe que investimentos de renda fixa também podem variar, mas que eles são fixos em algum indicador. Então eles variam de acordo com o indicador, por exemplo, a Selic ou o índice de preços do consumidor amplo, o IPCA. Já na renda variável, o ativo ele varia de acordo com o mercado de capitais. A gente vai focar aqui em renda variável em alguns fundos. Fundos é o seguinte, você vai pegar o seu dinheiro e vai investir ele lá em uma cota do fundo, você vai comprar uma cota do fundo, esse fundo ele vai investir em vários ativos. Por que esses investimentos tendem a ser mais seguros? Porque como eles já englobam uma grande gama ali de ativos, então você vai equilibrar mais a sua carteira. A gente chama isso de diversificação. Outra recomendação que fica para você que está começando, procure diversificar o seu patrimônio. Por que a gente diversifica o patrimônio?
Porque se, por exemplo, você tem um ativo subindo e um caindo, né, a sua carteira ela dá uma equilibrada, ela vai ficar mais equilibrada. Se você tiver um ativo só, você fica refém daquele único ativo. Então, se ele cai muito, sua carteira cai muito junto com o ativo. Ao passo que, se você tiver uma carteira diversificada, ali vai ficar mais equilibrado. Se você acertar mais do que errar, a sua carteira vai subir com segurança. Então, procure diversificar. É por isso que no início eu te recomendo buscar alguns fundos. Uma recomendação que eu deixo para você que é iniciante são os ETFs, né? Os Exchange Traded Funds, que são fundos que investem em ações. Então você tem fundos que vão replicar índices, fundos que vão replicar algum determinado tipo de empresa. E aí, por que é muito bom para o iniciante investir nesse tipo de fundo? Porque esse fundo, além de ser diversificado, como eu expliquei, ele vai ter um gestor que vai estar um gestor especializado que vai estar investindo o seu dinheiro. Você vai comprar a cota do fundo, o gestor ele vai fazer o investimento do seu dinheiro, né? Uma pessoa que entende. É claro que em troca dessa gestão você vai pagar uma pequena taxa de administração para esse gestor, ou gestora, ou uma empresa gestora, mas essa taxa depende de fundo, é claro. Quando você for avaliar um fundo para comprar, é interessante que você analise qual que é a taxa de administração que você vai pagar pro fundo, e aí você consegue ter uma análise mais aprofundada daquele fundo. Então, eu vou dar aqui algumas recomendações de fundos para vocês analisarem. Não estou recomendando que você compre esses fundos. Bom, o primeiro que eu separei aqui para te recomendar é o BOVA11. O BOVA11 ele é um fundo que investe no Ibovespa. Então, esse fundo ele vai replicar as principais ações do Ibovespa. Comprando esse fundo, você vai estar investindo aí em uma grande gama de empresas do Ibovespa. Se você quiser saber quais são as empresas que compõem o BOVA11, você consegue achar isso facilmente na internet, né? Você vai saber aí quais empresas compõem esse fundo. Eu vou deixar algumas delas aqui também para vocês saberem, mas não todas, são muitas. Segunda dica de fundo para você analisar, o IVVB11. Ele é um fundo que investe no índice SP500. Então ele é um fundo internacional. A bolsa da SP500 é a bolsa dos Estados Unidos, das 500 maiores empresas lá da economia norte-americana listada em bolsa. Então, ao comprar o IVVB11, você vai estar investindo aí nas 500 maiores empresas, né, ou pelo menos em boa parte delas, das 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Uma ótima alternativa também. E o interessante é que você consegue comprar esse fundo na sua corretora no Brasil, né? Ou na Rico, ou na Clear, ou na XP. Então você consegue investir nessas empresas norte-americanas a partir do Brasil. Bom, eu vou citar aqui alguns outros, mas eu não vou explicar. Você pode analisar aí. A gente tem, por exemplo, o BCFF11, o AQUL11, o BCA11, o BPFF11 e o CRPF11. São só algumas alternativas, tem muitos outros fundos. A gente tem, por exemplo, o Hash11, que é um fundo que investe em criptomoedas. Se você quiser ter aí uma parcela investida em criptomoedas também, você pode pesquisar por esse fundo. Bom, uma outra alternativa para você iniciante são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são fundos que investem em imóveis e pagam rendimentos, na maior parte das vezes, mensais. Então você vai receber aluguel, né, de grandes prédios todos os meses. Esses fundos eles tendem a ser menos voláteis também, então é um investimento mais seguro, ele te gera renda passiva. O ideal é que todo mês, ou todo semestre, ou todo trimestre, quando você receber ali os dividendos, os aluguéis dos seus fundos imobiliários, você reinvista esses dividendos, esses aluguéis, a fim de gerar o que a gente chama de efeito bola de neve. Assim o seu patrimônio cresce, você gera cada vez mais aluguel, e aí você recebe cada vez mais, reinveste cada vez mais, e vai chegar uma hora que você vai ter aí um grande rendimento mensal com esse tipo de investimento. Também é uma boa alternativa. Aí você pode se perguntar, não, então eu sou iniciante, eu não posso investir diretamente em ações. Não, você pode e deve. Se você ficar só investindo em ETF, você nunca vai pegar para estudar o investimento em ações e vai ficar sempre dependente das gestoras que gerenciam seus fundos. Eu mesmo comecei com ações. Então estuda bem, né? A análise aprofundada de ações, por exemplo, ela envolve ali análise de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício. São coisas complexas, você não precisa saber disso para investir em ações. Investir no mercado financeiro é simples, só não é fácil. Com um estudo ali pequeno, você já consegue começar a investir.
mas não é fácil. Essa facilidade vem de psicológico, né? Você tem que ter um psicológico um pouco maior para investir em renda variável, né? Você tem que ter um cuidado maior para escolher os ativos que vão compor a sua carteira. E eu não te recomendo comprar nada por recomendação de terceiros sem fazer uma análise aprofundada antes. Então eu vou te dar um exemplo meu. Quando eu comecei a investir em ações, eu analisava alguns indicadores pelo site do Status Invest mesmo. Você pode analisar aí as suas ações e começar a comprar. Tem alguns setores que são mais perenes. O que isso quer dizer? São setores mais seguros, eles variam menos. Eu vou te falar quais são para que você possa começar a investir nesses setores que são mais seguros. Bom, eu vou te dar aqui 4 setores para você analisar da Bolsa Brasileira, que são setores perenes, ou seja, setores que não variam tanto, que você pode investir um pouco mais tranquilo, que você não vai estar ali correndo tanto risco quanto outros setores. Bom, o primeiro, e que muitos dizem que é o melhor setor da Bolsa Brasileira, né, não estou exprimindo minha opinião, é um ótimo investimento, bem perene, é o setor elétrico. Então, empresas como, por exemplo, Taesa, Eletrobras, Copel, você pode investir aí nessas empresas do setor elétrico, são empresas bem perenes, é claro que algumas não são, então tem que estudar. Número 2, setor bancário, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, são empresas também perenes que você pode investir na nossa bolsa com um pouco mais de tranquilidade, né? Não vão te dar tanta rentabilidade, mas você não vai estar correndo tanto risco. O setor de saúde também é um setor menos perene do que os últimos dois, mas é perene também. Tem ótimas empresas que você pode investir nesse setor. E por fim, o quarto, né, é o setor de saneamento, que também é um tanto quanto seguro. Por exemplo, o Sanepar, Copasa, dentre outras, são investimentos que você pode fazer com um pouco mais de segurança. Bom, esse vídeo está ficando um pouquinho grande, então eu vou cortar por aqui, né? A gente falou aí sobre ETFs, fundos de investimentos, ações um pouco mais seguras e fundos imobiliários, 4 opções para você poder investir. Se você tiver alguma recomendação para o pessoal que está assistindo, deixa aqui nos comentários, eu tenho certeza que você pode ajudar muita gente. E eu te convido para me seguir no Instagram, lá a gente tem conteúdo diário e gratuito, o link está na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver gostado, deixa o seu like aqui, comenta que eu posso trazer uma parte 2 com mais algumas recomendações, talvez ensinando os iniciantes a como investir e fazer as suas análises. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e tchau.